Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Vamos capítulo 16, versículo de número 1. E contou Jesus ainda aos seus discípulos outra parábola. Ele está vindo de 3 parábolas. Eu meio que intitulei esse capítulo de Lucas, o 15, o capítulo da Trindade, porque é onde tem a parábola do bom pastor, a parábola da dracma e a parábola do filho pródigo. A do bom pastor fala do filho, Jesus. A da dracma, a mulher representa o Espírito Santo, e o pai do pródigo representa Deus, é Deus. Então, é o filho, o Espírito Santo e o pai. Então, saindo dessas 3 parábolas, o Senhor Jesus vem ainda e conta mais outra parábola. Entende? E contou Jesus ainda aos seus discípulos. Havia um homem rico que mantinha um administrador. Este, porém, foi acusado de estar esbanjando os bens do seu patrão. E aconteceu que, mandando o chamar, o interrogou: que é isso que chega a mim a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes continuar com essa responsabilidade. Diante disso, falou o administrador consigo mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Trabalhar na terra não tenho força, quanto a viver esmolando tenho vergonha. Já sei o que farei para que, quando perder o cargo de administrador, as pessoas continuem a me receber em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores, indagou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Replicou ele: 100 potes de azeite. Ao que o administrador lhe autorizou: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Em seguida questionou o outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 tonéis de trigo. E o administrador lhe orientou: toma a tua conta e escreve 80. Então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria, porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Portanto, eu vos recomendo: usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhai amigos, para que quando aquelas chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vós não fores justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se, portanto, não vos tornastes dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode devotar-se a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro,
e dedicar-se a um e desprezará ao outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Preste atenção, irmãos. Essa parábola ela é muito complicada de se compreender e se entender ela. É complicada mesmo. Porque toda parábola ela remete à pessoa do pai e do filho. Entende? Toda parábola. E Jesus então ele está trazendo uma ilustração. Jesus está fazendo a alusão do que é em cima, a forma de governo, com representações das coisas aqui embaixo. Eu cresci ouvindo assim que tudo do sobrenatural, do espiritual, se manifesta no natural, tem uma reação. O que é no espiritual, no sobrenatural, é no natural. Jesus ele conta 3 parábolas. A primeira fala dele aqui no capítulo 15, que é a do bom pastor. A outra é a da dracma perdida, a pessoa de valor, o valor que se perdeu dentro da casa, veja, não se perdeu fora. Esse valor se perdeu dentro da casa. E começa assim. Valores que são perdidos dentro da casa, na presença do Espírito Santo, que é representado pela mulher, a figura. Pessoas que se perdem. Por que se perdem dentro da casa? É porque elas deixam de ouvir e praticar. Porque o Evangelho de Cristo é ouvir e praticar. Você ouve e pratica. Você ouve e põe em prática. Você ouve e põe em prática o que Cristo falou. Só que quando Cristo foi embora, ele passou esse cajado, ele passou esse cetro para o Espírito Santo de Deus. Porque ele falou que quando o Espírito Santo viesse, porque era necessário ele ir, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. E quando o Espírito Santo de Deus viesse, ele nos guiaria a toda a verdade. Ele nos ensinaria toda a verdade. Ele não falaria de si próprio, ele não falaria de si mesmo, mas ele falaria de Cristo e do Pai. Ele glorificaria o Filho e o Pai. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não é um enfeite. Ele foi derramado no corpo para batizar as pessoas nesse corpo. E João, na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 27, João escreve assim, ó: e a unção que dele recebestes, 1 João, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Então nós recebemos uma unção. Irmãos, aqui não tem ninguém mais ungidão do que o outro. Aqui não tem ninguém mais ungidão do que o outro. Talvez você está aí e pensa assim: nossa, não, mas o pastor é ungido, pastor é ungidão. Não, irmão. Primeiro que eu estou nesse lugarzinho mais alto aqui só para você me ver melhor. Às vezes para eu ficar melhor focado aqui,
na imagem do YouTube, no nosso canal. Às vezes para o irmão que está lá no fundo, quando tem bastante pessoas, então é só para o irmão me ver melhor. Mas em questão de ser ungidão, não existe isso. Isso existe na religião. Mas na igreja do Senhor Jesus, a mesma unção que eu recebi é a mesma que você recebeu. É o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, irmão, ele quer te guiar em toda a verdade. Ele quer te guiar na verdade que o Pai escreveu com relação à sua vida. E a gente vê isso com Davi, a gente vê isso com Jeremias. Quando Deus chama Jeremias, não, Deus, eu não parto de uma criança. Não. E Deus repreende Jeremias e fala: Jeremias, antes de você existir, eu te chamei pelo nome. Te nomeei profeta às nações. Veja, antes dele existir, o Pai já tinha escrito todo o legado de Jeremias. Davi, em um dos seus salmos, ele escreve assim, todos os meus dias foram escritos num livro da vida quando nenhum deles existia. Deus escreveu todos os dias de Davi quando nenhum deles existia. Entende, querida? Quando nenhum deles existia. Deus havia escrito. Então, Deus nos deu o Espírito dele para nos guiar a palavra, para nos orientar, compreende? Acerca das nossas vidas. Mas hoje nós andamos desgarrados. Quando Jesus veio, então vem a parábola do bom pastor, ovelhas desgarradas. Quer dizer, ovelhas sem pastor. Porque então é o que eu estou dizendo para vocês. Eu só estou aqui em cima para você me ver melhor. Mas eu não sou mais ungidão do que você. E você não é mais ungidão do que eu. Nós temos o mesmo nível de unção, que é o Espírito Santo de Deus. Só ouviram amém, irmãos? E o Espírito Santo de Deus, se você deixar ele te ensinar, ele vai te colocar e te conduzir para o lugarzinho que você tem no corpo. Se você é para ser unha no corpo dele, o Espírito Santo de Deus vai te levar para ser unha. A unha do dedão direito. Amém? Já o outro, o Espírito Santo vai levar ele para ser a unha do dedão esquerdo. E o Espírito Santo, então, ele vai te guiar. O Espírito Santo de Deus, ele vai te colocar no lugar correto do corpo, estabelecendo. Por quê? Porque quando Deus vê na questão de unção, quando Deus derrama a sua unção, ele não derramou para fazer ninguém melhor do que ninguém. Por isso, esses que se dizem aí, que se julgam hoje, nos dias de hoje, os apóstolos da autoridade, veja como que eles são. Eles não querem servir o povo, eles querem que o povo os sirva. Eles querem ser servidos para o povo. Eles querem os melhores hotéis, os melhores carros, os melhores prédios, as melhores posições. Eles querem ser vistos. Entende? Eles querem isso. Então, irmão, o Espírito Santo de Deus, a unção que foi derramada em mim, que foi derramada em você, ela foi derramada para nos estabelecer no corpo de Cristo, para estabelecer a verdade. E veja, e para nos ensinar. Ela nos ensina todas as coisas. Todas as coisas, irmãos. E quando eu digo todas as coisas, todas as coisas que você precisa saber, o que você precisa compreender, o que você precisa entender. Por isso ele derramou o Espírito Santo dele. Amém, irmãos? E o Espírito Santo de Deus
te ensinando e te guiando nessas coisas, naquilo que você foi ensinado e guiado, irmãos, existe um objetivo, um alvo. E o que é? Glorificar o nome de Jesus. Glorificar o nome de Jesus na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? Porque uma coisa que o papai não nos chamou é para sermos advogados. Você lê as escrituras, primeiro que a gente não é nem raridade nem ouro de Ofir. Isso aí é só nessas composições. Nós não somos isso. Nós temos que pôr cada coisa no seu devido lugar. Amém, irmãos? Amém, amém? Na nossa condição, pobres, miseráveis, pecadores, cegos e nus, desgraçados e condenados ao fogo eterno. Pronto, na condição. Mas passando por Cristo Jesus, na nossa posição, nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos santos. Amém? Nós estamos os ramos ligados à videira. Aleluia. Nós somos a justiça do Pai em Cristo Jesus. Nós somos a noiva do Cordeiro, santa, inculpável, sem ruga, sem mácula. Veja que entre condição e posição, meu irmão, a posição é muito melhor. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos foi dado para nos ensinar a viver na posição. É na posição, não na condição, mas na posição que nós temos hoje. Posso ouvir um amém? Diga glória a Deus. Então, quando a dracma se perdeu, foi o primeiro passo. Depois dela se perder, o filho pede para ir embora. Fala: pai, deixa eu ir embora. Me dá a metade da minha herança. Me dá o que eu tenho. Foi embora. E foi para uma terra distante e viver dissolutamente, gastando tudo que tinha. E lá foi gastando, porque é assim, né? Se você só gasta e não entra, o que você tem e que está gastando vai acabar. Chega uma hora que acaba. A gente vê a mulher com fluxo de sangue, ela era rica, ela gastou toda a sua riqueza por 12 anos. Quando o dinheiro dela acabou e não teve mais recurso para bancar a medicina da época, ela correu para quem? Para Jesus. Então, você vê a questão de riqueza, você vê hoje existe um negócio chamado Bolsa de Valores, onde pessoas compram ações e vendem ações, né? Eu não conseguia compreender aquilo quando eu via aquele povo gritando lá, né? Antigamente eu ficava vendo aquilo lá, eu ficava horrorizado com aquilo. Gente, que é aquilo lá? Pior do que truque. Porque se tem um trem que eu não gosto é o tal de truque. Eu vou morrer sem aprender aquilo lá e odiando os gritos dos truques, os tapas na mesa, entendeu? Respeito quem gosta, quem joga, mas eu tenho birra daquilo lá, entende? Tal do truque. Tal dos gritos do truque, tem birra daquilo lá. Então, irmãos, e eu não compreendia a bolsa de valores, que povo gritando lá, comprar, vendido. Agora não, tudo é informatizado, é tudo computador, né? As coisas mudaram. E a gente vê pessoas ganhando e perdendo dinheiro em bolsa de valores. O dólar que sobe, o dólar que cai, uma ação que uma hora está um valor, vende. Aí está lá em cima, a gente ganha, depois perde. Então, irmãos, mas tem muita gente que perdeu suas fortunas assim, em mau negócio. Dormiu rico, acordou pobre, por causa desses investimentos. Mas aí você pega então o Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida, para nos guiar a toda a verdade. Irmãos, se o Espírito Santo fizer você perder alguma coisa, você vai perder,
mas é para o seu melhor, não para o seu pior. Se o Espírito Santo de Deus arrancar algo da sua vida, da minha vida, Ele vai arrancar, não para você ficar pior, mas para você ter o melhor, porque Ele nos ensina todas as coisas. Amém, irmãos? E Ele nos ensina a entender as Escrituras, Ele nos ensina a compreender as Escrituras. Então você pega do filho pródigo que foi embora, veja, irmãos, o pai não mandou ninguém atrás, ninguém foi atrás. O pai não tinha notícia do filho. O pai do pródigo não tinha notícia dele. Mas o pai, todas as manhãs, ele olhava para ver se o filho vinha. Amém, querido? Amém? Ele ficava olhando. E quando aquele filho voltou, que ele caiu em si, ele retornou, ele queria ser um empregado, mas o pai fez dele filho de novo, porque ele era filho. Então quem é filho, irmão, sempre vai continuar sendo filho, mesmo que ele seja uma ovelha negra, mas ele sempre vai continuar sendo filho. Amém, irmãos? Sempre será filho. Filho é filho, sempre será filho. Quando eu falo isso, eu lembro de minha mãe. Minha mãe, quando as pessoas chegavam, falava para ela: ó, seu filho é isso e isso, e ela falava: não, meu filho não é isso. Meu filho é pregador do Evangelho. Meu filho vai ser pregador do Evangelho. Então minha mãe não aceitava aquelas palavras contra a minha vida. Minha mãe não admitia isso na minha vida. Entende? E aqui estou. E cá estou sendo pregador do Evangelho. Amém, irmãos? Amém? Então, Jesus sai dessas 3 parábolas. 3. E aí agora ele fala de um homem rico. Havia um homem rico que mantinha um administrador. Veja, esse homem rico mantinha um administrador. Porém, esse homem que administrava o que ele tinha foi acusado de estar esbanjando os bens do seu patrão. Veja, ele foi acusado de estar esbanjando os bens do seu patrão. Não era de roubar, não, irmão. Ele não estava sendo acusado de roubo. Ele estava sendo acusado de quê? De ser um gastador. Uma pessoa que não tinha limites com o que era do seu Senhor. Quem que vocês acham que ele está falando? Quem é o homem rico? E quem é esse administrador? A quem ele se referia? Vamos dar sequência? E aconteceu que, mandando-o chamar, aí o homem rico manda chamá-lo. Que é isso que chega a mim a teu respeito? Presta contas da tua administração, porquanto já não podes continuar com essa responsabilidade. Veja que a esse homem foi confiada muita riqueza. Sim ou não? Sim ou não? Muita riqueza foi depositada na mão desse homem. O governo,
A administração das riquezas estava na mão dele. Veja que esse homem rico confiou a ele. Só que ele virou um esbanjador, ele virou um gastador. Mas não era com outros, era com ele próprio. Certo? Pessoas que não têm limites, não têm domínio. Pessoas que elas esbanjam o que é dos outros. Elas gastam o que é dos outros. Eu acrescentei mais um jovem, o Ian, para trabalhar comigo. E essa semana eu estava ensinando ele sobre isso. A gente orientou ele a pregar uma fita crepe. Nós estamos fazendo uma textura na casa do cliente. E era para ele pegar a fita de um jeito, só assim na quina, ele enfiou ela aqui e virou. Eu falei, não, filho, não é assim. Você vai trazer aqui para textura entrar aqui. Aí aquela fita, ele arrancou aquilo e foi embolando. E quando eu vi aquilo, eu falei, filho, não faz isso, por que você não reaproveitou a fita? Por que você não reaproveitou a fita? É só você arrancar ela, não precisa embolar a fita não. Você está dando prejuízo para o cliente. Ele comprou algo. Essa fita dava para a gente aproveitar ela. Mas não, ele arrancou e foi embolando. Eu falei, não faça mais isso. Aí eu comecei a orientar ele com essas coisas. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Então eu oriento, questão um pincel que deixa sujo, uma tinta que cai, não limpa. São algumas coisas que o cliente perde e eu perco. Então, a gente acaba que eu falo muito com eles sobre questão de conversar quando estiver trabalhando. Se me ouvem, não sei, mas o que eu falo para eles. Às vezes nós estamos na casa onde tem pedreiro, e pedreiro recebe por dia. Às vezes o cliente contratou e está pagando por dia. Eu falo, vocês não tem que sair daqui e ficar conversando com o pedreiro, não. Deixa o pedreiro trabalhar, porque o cliente está pagando ele. Você fica conversando com ele aqui 15, 20 minutos, olha, é 20 minutos que o patrão vai pagar ele, e ele conversando com você. Então você está lesando o patrão. Você está lesando aquele que nos contratou. Nós temos que trabalhar. Se quiser conversar, conversa comigo. Entendeu? Conversa com outro aqui. Porque eu pego no montante, mas eu pago diária para eles. Então, se conversar conosco, quem perde sou eu, não é o cliente. Porque de todo jeito eu tenho que entregar o serviço, entendeu? Então, irmãos, as pessoas começam a esbanjar e a gente vê isso. Às vezes faz um pouco de massa, sobra, joga fora. Estou falando da minha área, né? Às vezes prepara ali um pouco de rejunte, precisava só de um pouquinho, às vezes o saquinho inteiro, agora não vai usar, vai ter que jogar o saquinho fora. Então, irmãos, esse homem aqui estava esbanjando aquilo que o homem rico, o seu Senhor, confiou a ele. Quem é o Senhor? Quem é o administrador, irmão? Ele não administra uma casa? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? E nós não estamos numa casa. Agora nessa casa aqui, quem é o administrador? Eu? É a Roberta. Se ela não souber administrar, Não, irmãos, é eu e você.
O Pai tem confiado riquezas nas nossas mãos. E às vezes a gente está esbanjando com aquilo que não é para ser. E o Senhor vai passar em xeque. Vem cá, presta conta. E aí então, olha a estratégia dele. Versículo 3. Diante disso falou o administrador consigo mesmo. Olha, ele falou consigo mesmo. Não é a mesma coisa do pródigo? O pródigo falou consigo mesmo. Quantos trabalhadores de meu pai comem melhor do que eu? Ele falou consigo mesmo. Esse também está falando consigo mesmo. Ninguém está falando para ele. Ninguém falou nada para ele. Ele que falou para ele: olha, o meu Senhor está me despedindo. Veja, irmão. Ele mesmo se sentenciou. O Senhor dele despediu ele. Está lá que despediu? Não, chamou ele para prestar contas. E depois de analisar as contas dele, se não bater só, você não serve mais para essa responsabilidade. Mas o Senhor não demitiu ele. Isso aqui chama-se precipitação. Quantos crentes são precipitados? Quantos crentes são precipitados nas suas ações e nos seus julgamentos? Então, meu Senhor está me despedindo. Que farei? Ele faz uma pergunta consigo mesmo: o que eu vou fazer? Aí ele responde: trabalhar na terra, não tenho força. Se ele não tinha força para trabalhar na terra, o que ele era? Já era avançado em idade. Quanto a viver esmolando, tenho vergonha. Ele falou: agora pedir esmola, tenho vergonha. Então, você já percebe que ele era uma pessoa que ela não estava a fim de fazer qualquer coisa. E a gente não vê pessoas assim: não, isso aqui não me serve. A pessoa às vezes está desempregada, aí aparece um trabalho para ela, fala: não, isso aqui para mim não serve, se não for isso aqui eu não vou. Eu quero esse aqui, eu quero esse. Entende? Eu quero esse. Não quero. Não quero. Eu fui arrumar um serviço aí para o irmão. Ele não quer caminhão, ele quer carreta. Ele quer carreta. Eu falei: beleza. Ele não quer caminhão, ele quer carreta. Então, esse homem aqui, ele diz: olha, não tenho força. Quanto a viver esmolando, pedindo esmola, eu tenho vergonha. Próximo. Já sei o que vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Para quando perder o cargo de administrador, as pessoas continuem a me receber em suas casas. Irmão, essa declaração aqui, ela é terrível. Por quê? Por que ela é terrível? Ele esbanjava a fortuna que não era dele. Não é isso? Sim ou não? Esbanjando o que não era dele. Gastando o que não era dele. Aí ele é acusado. Ele deixou de ser fiel. Mas os fiel falou: aquele homem ali está te lesando. A denúncia foi aceita. O Senhor passa ele em xeque. Cobra dele. Traz aqui. Faz a sua administração aqui. Deixa eu ver. Aí ele deduz: o meu senhor está me mandando embora. Ele não tinha mandado ainda. O senhor vai me mandar embora. Aí ele fala: o que eu vou fazer? Trabalhar eu não posso, não tenho força. Pedir esmola eu tenho vergonha.
Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei. O que eu vou fazer quando perder o cargo de administrador e as pessoas continuem a me receber em suas casas? Olha isso, irmão. As pessoas continuarem a receber ele nas suas casas. Ele agora, ao perder o cargo, ele quer viver nas custas de quem? Nas custas de quem? Das pessoas. Querem viver da ajuda delas. Próximo. E tendo chamado cada um dos seus devedores, e aí chamou cada um dos seus devedores, que não eram os seus devedores, eram os devedores do senhor dele, indagou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Veja, irmão, quanto que você deve para o meu senhor? E aí ele responde, replicou ele: 100 potes de azeite. Então o administrador lhe autorizou: toma a tua conta, fralda ela e assenta-te depressa e escreve 50. Vamos defraudar em 50 aqui o homem rico. Você deve 100, então você vai pagar só 50. Próximo. Em seguida questionou o outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 tonéis de trigo. E o administrador lhe orientou: toma a tua conta e escreve 80. O primeiro é a metade, o segundo 20%. 20%. Então, todas as suspeitas do homem rico vai ser agora confirmadas. Mas ele está fazendo isso para quê? Para ter moral. Para ter moral com as pessoas. Para ter moral com as pessoas. Porque ele não sabe, tem força para trabalhar e não quer esmolar, não quer viver mendigando. Agora eu te pergunto, irmão, entre ele ficar pedindo na esquina ajuda e fazer o que ele tinha intenção de fazer, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Próximo. Então o Senhor vem e elogiou aquele administrador da injustiça. Aqui é que te complica. Aqui é que complica tudo. Porque eu compreendi esse texto em pouco tempo. Pouco tempo mesmo. Mas eu não compreendia. Porque o administrador, é elogiado pelo patrão. Entende? No que ele fez, na atitude dele. Está aí, Então o Senhor elogiou aquele administrador. Porém a Bíblia diz que ele é administrador de quê? De quê, irmãos? A injustiça. Ele é administrador da injustiça e não da justiça. Mas o Senhor o elogia. O Senhor o elogia. Ele é administrador da injustiça. O que ele pois agiu com sabedoria. Porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Porque os filhos deste mundo, eles são sagazes nos seus interesses, porque eles fazem de tudo para obter e ter as coisas. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Eles matam, eles roubam, eles
fraudam, eles manipulam dados, números, com o seu intuito. E eu sei que isso tem em todo lugar, mas na política é mais evidente. Na política, porque eles vão roubar a nação. Veja, irmãos, que os governadores, muitos fizeram nessa pandemia, dinheiro enviado para ser investido no povo, são milhões desviados. Milhões. Tem lugar aí que é até bilhões, né? São desviados. Compras superfaturadas. E aí vem um órgão, o PF, Polícia Federal, um órgão fiscalizando, investigando, para punir. Mas quem é o administrador? Quem é o homem rico? Preste atenção, eu vou parar por aqui. Nós somos os administradores. Nós somos os administradores. O homem rico, o Senhor, nos confiou uma grande riqueza. O que nós temos feito com ele? Como nós temos administrado isso? Como? O que o homem fez aqui, esse administrador, foi tentar agir com justiça. Ele tentou agir com justiça nos que deviam para o patrão, para parecer justo. E assim vive hoje a cristandade, os crentes. Eles estão tentando, fazem, subornam, roubam, lesam, e eles tentam transparecer justos mediante as suas ações. Mas nós não somos justos mediante o que fazemos. Nós somos justos mediante o que Ele fez. E agora, olhando para o que Ele fez, eu produzo obras de justiça. Preste atenção. Deus não precisa das minhas obras, mas o meu vizinho precisa. Ele precisa das suas obras. Deus, Ele não nos chamou para ser advogados. Deus nos chamou para ser testemunhas. Testemunhas. Eu queria que você saísse com esse versículo daqui hoje. Está em Provérbios. E isso aqui é uma máxima das Escrituras. O que dá ao pobre, empresta a Deus. Repita comigo: o que dá ao pobre, empresta a Deus. Toda vez que você dá ao pobre, você empresta a Deus. E eu te pergunto, será que Deus vai te lesar? Será que Ele vai te lesar? Não, Ele vai te pagar. E um outro versículo é que fala: no dia do choro de um necessitado, você atender a sua angústia, você alimentá-lo, você cuidar dele. Você tem muito, irmão. Talvez você ache que não tem, mas você tem muito. Porque você é um administrador e Deus colocou, Deus tem dado isso. Amém? Deus tem feito isso. Passe a administrar corretamente aquilo que o Pai tem confiado em você. Porque essa
aqui é a nossa casa, mas a casa dele é você. Há uma responsabilidade sobre a sua vida. Vamos orar.